Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouco sobre terceirização de mão de obra. Terceirização é a contratação de serviços por meio de empresa intermediária, aquela empresa interposta, que se coloca entre o tomador de serviço, ou seja, a pessoa que contrata, e aquele que dispõe da mão de obra para aquela atividade, mediante um contrato de prestação de serviço, ok? O empregado é empregado daquela empresa que está cedendo a mão de obra. Então, tem empresas especializadas, por exemplo, em ceder mão de obras de secretária, de conservação e limpeza. Então, o empregado é funcionário da empresa de conservação e limpeza, por exemplo, e ele presta serviço num outro local, por exemplo, o escritório de contabilidade, de advocacia, ou numa empresa de perícias, enfim. Fato é, o objetivo da terceirização é possibilitar que aquela empresa foque na sua atividade fim, ou seja, na sua atividade finalística, naquela que ela foi criada para exercer, e as atividades intermediárias, secretária, office boy, por exemplo, motorista, possa ser exercido por uma outra empresa, ou seja, você terceiriza, ok? E o que fazer então com um prestador de serviço que é contratado, por exemplo, pelo comércio? O comércio tem necessidade de ter um prestador de serviço que é o contador. Muitas empresas têm a contabilidade interna, mas a grande maioria opta por terceirizar esse serviço. Mas o contador ele pode ser terceirizado? Pode. Porque ele não é a atividade fim do comércio, ele não é a atividade fim do escritório de advocacia, ele é a atividade fim do escritório contábil. Sendo assim, resta nítido que um escritório de contabilidade não pode terceirizar a atividade fim, ou seja, ele não pode, o escritório de contabilidade A não pode contratar o escritório ou o escritório B de fornecimento de mão de obra contábil para realizar sua própria atividade fim. O que acontece se o escritório A contratar o escritório B, que o escritório B ceda ali alguns funcionários para prestar essa mão de obra? A súmula 331 do TST diz que a mão de obra contratada por empresa interposta para atividade fim gera vínculo com o tomador do serviço. Então, o risco é, você está achando que está terceirizando daí a sua mão de obra, quando na realidade essa mão de obra é responsabilidade inteiramente sua. O vínculo é seu, você se torna responsável pelo recolhimento de FGTS, pagamento do INSS e demais obrigações. Atualmente, não há a possibilidade de contratação de mão de obra para atividade fim. Está tramitando lá no Congresso o projeto de lei 4330 de 2004. Esse projeto de lei permite a contratação da mão de obra para atividade fim. Ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está aguardando votação no Senado. Particularmente, eu acredito que esse projeto não vingará, que ele não deve passar, porque há um lobby muito forte das centrais sindicais dizendo que isso representa perda de direitos trabalhistas. Enfim, é aguardar para ver. É muito importante que se tenha em mente que a atividade fim é aquela qual se destina à empresa. O escritório de contabilidade se destina a realizar contabilidade. O contador funcionário de uma empresa do comércio, por exemplo, ou uma empresa de prestação de serviço como uma construtora. Se a construtora tiver um contador, uma contabilidade interna, ela assalaria. Então já é empregado dela, é atividade meio, mas é empregado dela. Mas ela pode terceirizar isso para um escritório contábil. O escritório contábil, então, que exerce atividade fim contabilidade, passa a ser terceirizado daquela construtora, por exemplo. E esse escritório contábil, sob pena de
responder pela contratação de um outro escritório, não pode contratar o escritório B de contabilidade para que ele forneça mão de obra para realizar, por exemplo, a apuração do ISS. Então, o escritório contábil tem que ter em mente que ele já exerce uma função que pode ser de terceirização. Contratar um outro escritório para que forneça-lhe mão de obra, já estaríamos falando de uma coisa, um fenômeno chamado quarteirização da mão de obra, o que é expressamente vedado hoje no nosso ordenamento jurídico. Então vamos recapitular. Contratação de mão de obra terceirizada só é permitida para atividade meio da empresa, sob pena de gerar vínculo com o tomador do serviço, ou seja, aquele que se aproveita da mão de obra terceirizada. A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho regulamenta hoje essa situação. Existe projeto de lei tramitando no Congresso Nacional que trata sobre o assunto e a possibilidade da terceirização de mão de obra da área fim. Enquanto esse projeto de lei não se tornar lei, não for aprovado, sancionado, não há no Brasil legislação que permita a contratação da mão de obra terceirizada para a área fim. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum questionamento, mande-nos um e-mail, faça contato através do canal, será um prazer atendê-lo. Um forte abraço e até a próxima.